Queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para contar um testemunho daquilo que Deus fez em dado momento na minha vida e na vida da minha família. Teve um determinado momento da nossa vida aqui no nosso lar que passamos por uma luta muito grande, mas muito mesmo, que eu não desejo a nenhum que está ouvindo esse pequeno testemunho através desse vídeo. A minha esposa, em dado momento, ela foi demitida por justa causa de uma empresa que ela trabalhava. Naquele dia, ela ligou-me e estava chorando copiosamente, desesperada, porque ela tinha sido demitida de justa causa. E naquela ocasião, ela me ligou dizendo que aquele gerente geral estava quase que obrigando ela, queria a todo momento que ela assinasse a demissão por justa causa. Eu disse a ela que não assinasse nada e que ela viesse para casa e quando eu chegasse nós iríamos conversar. E quando ela me contou, era um procedimento normal que existia naquela farmácia. A farmácia naquela época ela dava, isso eu digo a farmácia onde ela trabalhava, dava um desconto máximo de 25%. Mas como era uma grande rede de lojas, e o é até hoje, quando alguém chegava no balcão para comprar um dado medicamento, não tinha naquela loja local onde aquele cliente foi, mas tinha em uma outra loja da rede, mas o cliente queria comprar mesmo não tendo ali para que o motoqueiro fosse deixar na casa dele, o balconista dava o desconto máximo de 25%. Porém, o motoqueiro que iria pegar esse medicamento na outra loja, iria deixar na casa daquele cliente, não recebia os 5% que ele recebia em cima da entrega que ele iria efetuar na moto. Sendo que, quando acontecia isso, era normal e era convencionado entre os gerentes da loja que quando houvesse uma venda da perfumaria, quando não se dava desconto, esse perfume ou esse item da perfumaria era colocado como se o motoqueiro fosse entregar em casa. Isso era uma prática normal da loja. Existia um gerente geral que comandava todos os demais gerentes e ele foi à loja onde minha esposa trabalhava justamente nesse momento. E quando ele viu essa venda, ele demitiu ela por justa causa e não quis ouvir ninguém da loja que aquilo era uma prática normal dentro daquela loja. E quando a minha esposa me ligou desesperada, eu fiquei altamente furioso, fiquei revoltado. Nós já pastoreávamos e como vários grupos da igreja já tinham ido participar, levando a mensagem e a palavra, ela mesma já tinha pregado a palavra várias vezes e cantado várias vezes. Inclusive isso era uma prática normal naquela grande rede de loja que a cada 3 meses, quando tinha reuniões, o dono daquela farmácia chamava grupos daqui da igreja para cantar lá. E a minha esposa sempre levava uma palavra, sempre cantava um louvor. E nós ficamos muito envergonhados com aquilo. Como é que pode? A esposa do pastor foi demitida por justa causa. Tinha pessoas aqui da igreja que trabalhavam lá, que foram levadas para trabalhar lá por minha esposa, e nós ficamos numa situação muito delicada. E aquilo me entristeceu muito. E eu pensei as piores coisas que você possa imaginar. Pensei em todo tipo de loucura que você possa imaginar. Só que Deus falava comigo tremendamente. E Deus dizia para mim que quem ia fazer era Ele. Que quem ia tomar de conta era Ele, que eu tivesse paciência. E Deus ministrou muito ao meu coração. E eu lembrei-me, naquele momento em que Deus falava comigo, daquilo que Amã preparou para Mardoqueu, e Deus livrou Mardoqueu justamente na madrugada, tirando o sono do rei, e o rei tendo que revirar todo o livro das crônicas até enxergar algo que falava de Mardoqueu. E Deus livrou Mardoqueu, mesmo a forca estando pronta pelo Amã, e mesmo Amã estando logo cedo para pedir a cabeça de Mardoqueu. E Deus ministrou meu coração acerca daquela palavra. E quando nós fomos ao advogado, o advogado disse: olha, em hipótese alguma isso foi justa causa, fique tranquilo. E de fato, irmãos, 2 anos depois, nós recebemos o dinheiro do vínculo trabalhista dela, recebemos a indenização, deu tudo certo, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Só que quando Deus ele quer fazer algo para mostrar que foi Ele que fez, Ele faz e faz bem feito, queridos. Depois que nós recebemos o dinheiro da indenização,
daquele contrato trabalhista, Alice começou a sonhar todas as noites, voltando a trabalhar naquela farmácia. E eu dizia assim para Alice: mas minha filha, você foi demitida por justa causa, você viu tudo quanto nós passamos. Ela disse: Deus, mas eu sonho toda noite. Queridos, e Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós achamos muitas vezes que estamos sozinhos, mas Deus jamais nos desamparará. Ele jamais nos deixará sozinhos. E o tempo foi passando, já faziam 4 anos que Alice tinha sido demitida, nós tínhamos colocado na justiça, ganhamos. No 5º ano, Alice sonhando, todo mês Alice tinha um sonho voltando a trabalhar naquela farmácia. No 5º ano, irmãos, o dono daquela farmácia, uma grande farmácia que tem um faturamento de 10 milhões aproximadamente mês, o dono daquela farmácia mandou chamar Alice em casa. E o recado era bem claro: quero falar com você e com seu esposo. E quando nós fomos comunicados disso, eu disse para Alice: Alice, eu não vou não, vá você lá. E Alice foi. Quando Alice chegou lá naquela farmácia, entrou no escritório daquele homem, aquele homem chorou e chorando pediu perdão a Alice. E não se deu por satisfeito, disse: eu quero falar com seu esposo. E eu fui lá no outro dia com Alice, e quando eu cheguei lá no outro dia, aquele homem novamente chorou copiosamente, nos pediu perdão e disse que se ela quisesse começar a trabalhar, ela poderia começar naquele dia ainda. E aí ele nos contou como foi que ele chegou àquela situação de nos chamar para convocar Alice para trabalhar novamente. Aquele gerente geral que havia demitido Alice por justa causa, que conseguiu convencê-lo a nem sequer a ouvi-la. Aquele gerente geral, ele foi demitido 4 anos depois que Alice foi demitida. E para o lugar daquele gerente geral, aquele dono da farmácia contratou um homem crente, um presbítero da igreja presbiteriana. E um dia aquele presbítero pregando a palavra para ele, porque o crente não está em algum lugar plantado à toa. Deus planta o crente ali para que aquele crente possa florescer e fazer a sua obra. E aquele crente que foi contratado no lugar daquele homem ímpio, está ali agora naquela farmácia pregando para aquele homem, para o dono daquela farmácia. E quando ele pregava, o dono daquela farmácia disse: rapaz, tinha uma jovem aqui. Aí é que vale, irmãos, o testemunho do crente. Tinha uma jovem aqui que cantava que era uma bênção, trazia um grupo da igreja dela para cá, toda reunião, nós nos alegrávamos com a palavra daquela jovem, mas eu fui colocado contra aquela jovem, ela foi demitida por justa causa e nem sequer eu dei ouvidos para aquilo que ela tinha para me falar, e isso me incomoda até hoje. Aí aquele crente disse para o dono daquela farmácia, disse assim: você tem que chamar essa moça e você tem que pedir perdão a ela. E ele disse que desde a hora que aquele crente falou com ele, que ele tinha que pedir perdão àquela moça, que ele não conseguia dormir direito, queridos. E naquela tarde nós estávamos lá diante dele, aquele homem chorando, e ele contando isso para nós. E naquela tarde eu disse para ele que nós aceitávamos o emprego, ela só não poderia trabalhar à tarde porque atrapalharia os cultos. E ele disse: está contratada novamente. E a Alice ainda trabalhou ali muitos anos, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus conhece a tua história. Não desista, Ele conhece a tua história. Ele vai te honrar se você ficar no lugar, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E eu deixo-vos a paz do Senhor.